Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece. Que a santa, poderosa e gloriosa paz do Senhor reine no meio do coração do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Agora, hoje eu tô querendo entrar com um assunto. Ontem eu comecei, falei muito, foram praticamente 2 horas. E eu queria tocar nesse assunto também, só que não deu, porque o vídeo já estava realmente muito exagerado, muito grande. Então a gente dá a continuação hoje aqui, tá bom, meus irmãos? Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre o coração do homem e sobre a esperança da salvação eterna. Nós vamos coligar esses dois temas em um só. E eu acredito que hoje os irmãos vão poder entender muita coisa mesmo. Eu acredito que esse áudio hoje vai poder também acender a esperança de muitos. E a gente vai poder pensar a partir de agora como que eu vou me portar daqui em diante com essas pessoas. Amém? A gente precisa, então, conhecer um pouco o nosso coração, meus irmãos, para poder ser bênção no coração dos outros. A gente precisa aprender a conhecer como mais ou menos, porque como conhecer exatamente o coração do homem é só Deus. Ele o conhece porque ele o fez e ele o sonda. Mas a gente pode ter uma boa base, um bom entendimento, uma boa linha de raciocínio. E se você conhece o coração de Deus, você também pode conhecer melhor o coração do homem. Ana, como eu conheço o coração de Deus? Eu conheço o coração de Deus lendo a palavra de Deus. Olha só, antigamente, quando existiam as cartas, de amor, as cartas de declaração, os casais, eles só se comunicavam por meio de cartas. Hoje, com a tecnologia, essas coisas desapareceram praticamente, Ou muitas moças tinham a mania de usar o tal do diário. Então, as pessoas escreviam no passado. Nós estamos falando de 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas escreviam. Os casais trocavam cartas de amor e ali eles expressavam tudo que estava no coração deles. As moças escreviam diários, mas alguns homens também os faziam. E quando as pessoas queriam conhecer alguém, eles pegavam o diário da pessoa e liam. Porque ali tinham todos os segredos, todos os pensamentos, todos os planos que a pessoa ia fazendo. Ou nas cartas de amor, a gente também conhecia a história de um casal, a história de uma vida, não é verdade? O nosso amado Deus poderoso, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, o eterno, Ele nos deixou um grande diário. Ele nos deixou as sagradas escrituras. E é um diário para nós, ele tem que se tornar um diário para nós, porque nós temos que lê-lo todos os dias. Houve um pouco de distorção aqui na minha interpretação da palavra diário, porque normalmente o diário é para quem escreve nele todos os dias. Hoje ninguém tem mais tempo para escrever diário. Mas ele volta no efeito, no sentido de eu ler todos os dias as palavras que ele escreveu com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paciência, com tanta longanimidade e misericórdia. É onde nós temos que, por favor, dedicar pelo menos 10 minutos por dia na meditação das Escrituras. Abrir lá em Gênesis e puxar até Apocalipse. Quando terminar de ler alguns livros que a gente acha mais importante. A gente tem que ler a Bíblia até o dia do arrebatamento, meus amados. A gente tem que ler a Bíblia porque, mano a mano que a gente lê as Escrituras, o Espírito Santo traz à memória aquilo que nos dá esperança. É onde que quando a gente está conversando, debatendo, falando, você vai lembrando das passagens. Eu não sei os irmãos se já me observaram. Eu lembro o tempo todo de alguma coisa. Eu não sei, infelizmente, o versículo, o capítulo. Eu não sei onde está tal referência. Já expliquei para os irmãos que a minha memória não é das melhores. Mas o Espírito Santo traz no meu coração
que existe tal passagem que fala tal coisa. E ali a gente tem condição de pesquisar, e ali a gente encontra. Porque com o advento da internet, o Google, Bíblia Online, basta você escrever um pedacinho daquilo que você lembrou, e eles puxam para você todos os textos relacionados àquele assunto e você encontra o texto. É assim que eu, muitas das vezes, faço os vídeos, né? Eu trago a palavra. Às vezes eu vou lembrando, eu começo a digitar, vou puxando as frases, ele vai me dando as referências, aí eu anoto, caso todo mundo e a gente conversa. Amém? E isso me ensinou a conhecer um pouco do coração de Deus. Se eu conheço um pouco o coração do meu pai e ele conhece meu coração e eu conheço um pouco o coração do homem como um todo, fica muito mais fácil, meus irmãos, para a gente levar a vida. A gente começa a ter um instinto de oração muito mais maduro, muito mais preciso, muito mais coerente. Sabe, a gente não perde a esperança nas pessoas, porque quando a gente entende que o homem, a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Então, quando a gente entende isso realmente como é, a gente entende que o único que nunca vai nos decepcionar está no céu, é o nosso Deus. Eu não posso confiar na condição dos meus parentes, dos meus amigos, dos entes queridos que estão perdidos. Eu não posso depositar minha confiança neles. Eles vão conseguir, eles vão me ouvir, eles vão mudar. Mas eu posso depositar minha confiança no Pai Todo-Poderoso, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que Ele se agrada da oração do justo. E eu me lembro que eu não sou justa em mim mesma, mas Jesus Cristo me justificou. Então eu posso me ver como uma justa diante do Senhor. Não na minha força, não na força do meu braço, mas na justiça que me foi concebida pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. E aí tudo começa a tomar novas formas. Então a gente precisa aprender, meus amados, a orar. A gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a poder contar com Deus. E a gente precisa aprender a ter força para combater o bom combate. Amém? E são nessas palavras que eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Lucas, capítulo 22, e a gente vai ler um pouquinho aqui do comportamento do homem. Hoje a gente vai discutir algumas coisas, porque é aquela coisa, né? Eu gosto de falar lendo a palavra, porque eu posso falar muita coisa bonita, não posso não citar nada da Bíblia, e aí? A palavra é a base. Se eu não tenho como base a palavra, como eu posso conversar com os futuros moradores do céu, em que a própria palavra de Deus está sendo escrita e gravada na tábua dos seus corações? Qual língua eu vou falar com os irmãos? A língua bonitinha da boa pregação? Da boa oratória? Não funciona assim, não é verdade? Então eu peço aos irmãos que tenham paciência comigo e me deem essa oportunidade de refletir com vocês alguns textos que o Senhor me deu nessa manhã, trouxe para nós, tá bom, meus queridos? Então Pedro, capítulo 22, versículo 54, você vai ter essas mesmas referências em Mateus 26, do 69 ao 75, Marcos 14, do 66 ao 72 e por aí vai. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo a prisão do nosso Salvador Jesus Cristo. É o momento em que ele foi preso. E aqui continua o texto. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro foi um dos apóstolos mais emotivos, né, que a gente vê na Bíblia. Ele que, se eu não me engano, quis caminhar sobre as águas. Ele que nega Jesus. Ele que... Ixi, aqui tem história. Então, ele o seguia de longe. Ele ficou zeloso, ele ficou preocupado, ele o seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes,
Uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro ainda afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqui, meus amados, você vê esse quadro, né? Gente, que quadro terrível. Você vê a debilidade de Pedro, a fraqueza de Pedro, o desespero, o medo dele. Porque quando ele viu aquele tanto de soldado tocando em Jesus, levando Jesus, acorrentando Jesus, maltratando, ele entrou em desespero, mas ao mesmo tempo o coração dele era apegado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não queria deixá-lo, ele o acompanhou de longe. E ali Jesus estava preso num pedacinho ali de um lugar, num cantinho. E Pedro estava ali na fogueira, olhando, prestando atenção, como quem diz: eu estou aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, como que isso tudo vai acabar, como que se vai resolver? E ali então as pessoas o vendo, fitando ele ali, que ele estava perto do fogo, começaram a reconhecê-lo. Porque Pedro, ele era igual a Jesus, ele caminhou com Jesus, ele dormia, ele comia, ele viveu com Jesus por tanto tempo. Então ele tinha os mesmos hábitos, o mesmo modo de falar, provavelmente, o mesmo modo de gesticular, ele era o seu discípulo. E ali então as pessoas, ele também era galileu, as pessoas então começaram: é você também é um deles, você também é um deles. E ele, no impulso, ele fala: não, eu não sou, eu não conheço, eu não sou, eu não conheço. Antes da 3ª vez, ele ainda estava falando, o galo canta 3 vezes. E aqui vem uma coisa muito triste. Então, voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro. Como quem diz: eu não te avisei? Você vê claramente que Jesus, ele estava numa situação de vista. Ele estava num lugar em que Pedro via e ele via Pedro. Porque ele volta para Pedro e fixa os olhos nele. Você vê Jesus ali carregando nas costas a nossa transgressão, os nossos pecados, é uma responsabilidade mundial. E ele consegue simplesmente, naquele lapso de tempo, parar aquilo tudo, olhar para Pedro, fixar os olhos em Pedro, como quem diz: eu não te avisei que você me negaria 3 vezes. Jesus teve a majestade de parar para pensar e analisar e ainda olhar para o seu discípulo amado. Amados, o que acontece? Pedro então sai dali e chora amargamente. Ele entende, ele se lembra, porque quando ele negou, ele estava tão emocionado, tão na situação adrenalínica ali, situação com certeza muito complicada emocionalmente. Ele estava muito nervoso, muito ansioso, muito desesperado, e ele: não conheço. E só quando o galo canta, e Jesus olha para ele, a ficha cai e ele se lembra que o nosso amado Jesus o tinha avisado que ele iria negá-lo 3 vezes. Se você vai lá agora em João, capítulo 21 comigo, olha o que vai acontecer. A história de Pedro negando Jesus 3 vezes, a gente viu. Vamos lá no livro de João, capítulo 21, do 15 ao 17. 15 ao 17. Aqui, meus amados, você já está na situação do nosso amado Jesus, que já tinha ressuscitado. E ele estava aparecendo no meio do povo, ele estava se fazendo ver. Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos, Jesus aparece novamente aos discípulos, Jesus aparece a 7 discípulos,
E de repente ele chega nesse momento que ele aparece a 7 discípulos, né? Tem até um momento aqui que está assim, ó: nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. João, capítulo 21, versículo 12 até o versículo 14. E eles estavam tão fora de si que eles não tinham coragem de perguntar. Eles sabiam que era ele, e ele tinha dito que ressuscitava, mas ninguém tinha coragem de perguntar. E nessa história, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, sempre o Pedro que negou Jesus 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Amas-me mais do que a estes outros? Então ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo, tu o sabes. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Porém, pela terceira vez lhe perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro então se entristeceu por ele ter dito: pela terceira vez tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Você vê Jesus sentado ali depois de tudo que aconteceu. A última vez que eles tinham estado juntos de modo tão perto, tão particular, falando, comunicando, foi quando Jesus foi preso. Pedro acompanha de longe, Pedro nega 3 vezes, Jesus olha para Pedro fixamente, o galo cantando. Pedro se lembra que Jesus tinha dito: ainda hoje me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro sai e chora amargamente. E quando alguém diz que alguém chorou amargamente, vocês podem ter certeza que Pedro deve ter soluçado de tanto chorar. Pedro, quando foi chorar amargamente, provavelmente ele se julgou em algum canto, sentou em algum lugar e ele foi chorando, foi se encolhendo em si mesmo, foi pondo a mão no estômago, foi soluçando. Provavelmente as lágrimas desciam. Provavelmente ele ficou todo lambuzado de tanto chorar. Provavelmente Pedro, de tanto chorar ali onde ele estava, ele deve ter chegado um momento que ele adormeceu de tanto cansaço. Enquanto isso acontecia, Jesus sofria. Era interrogado, era maltratado. Esse foi o quadro, foi a última experiência que Pedro teve com o nosso Senhor Jesus. Depois aqui você vê ele aparecendo até aqui, mas quando chega no capítulo 21 do versículo 15, Jesus volta para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro entristece. 3 vezes Jesus pergunta. 3 vezes Pedro tinha negado que conhecia Jesus. Aqui 3 vezes Jesus pergunta: você me ama? É claro que ele nesse meio tempo falava: apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Você vê aqui um conflito muito grande do apóstolo Pedro, meus amados. Você vê aqui um coração tão enganoso, tão não diria enganoso, eu diria um coração que não se podia confiar, porque Pedro falava: eu vou com o Senhor onde o Senhor for, eu combato por ti, ninguém encosta no meu Senhor. Pedro chegou a cortar a orelha de um soldado, Jesus colocou a orelha no lugar. E depois daquilo, Pedro virou outra pessoa, negou o nosso Senhor Jesus 3 vezes, sem lembrar que ele tinha advertido: você me negará 3 vezes antes que o galo cante. A ficha cai quando o galo canta e Jesus olha para ele. Ali ele crola, ali ele desfalece. E aqui, depois de tudo isso, ele vira para Pedro: Jesus,
e pergunta para ele de modo muito enfático: Pedro, tu me amas? Mas vamos saber a situação, mas você me ama? E Pedro então entristece profundamente, porque Pedro realmente amava Jesus. Amados, vamos comigo no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 9 até o 18. Romanos, deixa eu abrir aqui, 3, do 9 ao 18. O título na minha Bíblia é Todos os homens na condição de pecadores. Todos os homens. Isso é o apóstolo Paulo falando aos romanos. O livro de Romanos é o apóstolo Paulo fazendo discursos e discursos e mais discursos. É um livro maravilhoso. Te aconselho, se você tiver um tempinho, comece a ler todo o livro de Romanos, bem devagarzinho, com o dicionário do lado. Você vai se emocionar, você vai crescer muito espiritualmente lendo esse livro. Mas a gente vai aqui no capítulo 3, do versículo 9, que Paulo fala o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Amados, os ímpios são loucos que sequer consideram a possibilidade da existência de Deus. Hoje eu penso, como é que pode uma pessoa que ouviu falar de Deus não ter nenhum temor a Ele? São os não ignorantes da verdade, as pessoas que conhecem o Senhor. Como elas podem, meus amados? Como elas podem? Então a gente leu aqui até o 18, o apóstolo Paulo falando que todos os homens na condição de pecadores. E agora se a gente vai em Romanos, capítulo 3, do 21 ao 30, olha só o que o apóstolo continua dizendo. Eu não vou pegar do 21, assim, do 21 ao 30. Que na minha Bíblia está escrita a justificação pela fé em Jesus Cristo, que diz: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, há jactância, foi de todo excluída? Por que lei? A palavra jactância, ela significa alguém que age com arrogância, altivez, se gaba, falsa, valentia ou coragem, orgulho, ostentação, vaidade, vanglória. Então aqui eu poderia dizer, pois a arrogância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Porventura, Deus somente dos judeus? Não é também o Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Porque a lei, meus irmãos, ela veio de Deus para nós, porque deveria ser cancelada. Deus, ele deu a lei revelava o pecado no homem. Agora, Ana, por que você falou de Pedro? Por que você citou Pedro negando Jesus? Depois você cita Pedro sendo interrogado por Jesus. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Ana, depois você vai lá, todos os homens na condição de pecadores, e descreve o quadro da humanidade. E depois, Ana, você vai lá na justificação pela fé em Jesus Cristo. Por que, Ana? Por quê? Por quê? Agora eu quero ir mais em um texto com os irmãos, antes de responder o meu porquê para os irmãos. Nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 8 ao 11. Olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 8 ao 11. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou então o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Uau! Se você for comigo para terminar, eu não anotei, mas eu vou ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Eu quero ler com os irmãos. Deixa eu ver aqui. Ok, 12, capítulo 12, versículo 5, tá bom? Vamos pegar desse pedacinho, só esse pedacinho. A mulher e o dragão é o título. E lá no versículo 5 diz: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu-se grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio da grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pois quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente.
Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ana, dei todas as referências bíblicas que eu poderia dar hoje aqui para esse assunto. São meia hora só lendo Bíblia. Amém? Ana, como que eu sei que o meu ente querido vai ser salvo? Ana, são 11 anos, Ana, que eu intercedo pela salvação do meu esposo. Ana, eu já intercedo pela salvação da minha mãe há 30 anos. Ana, eu tenho intercedido pela salvação do meu filho desviado já há 12 anos. E quanto mais eu oro, quanto mais eu choro, quanto mais eu clamo, e são dias após dias orando, Senhor, converte novamente o coração do meu esposo, apresenta-te para ele, salva. Senhor, traz de volta meu filho para os teus caminhos. Senhor, salva minha mãe, uma mulher idólatra, uma mulher mentirosa, fofoqueira, perversa muitas das vezes. Senhor, salva meu pai, um alcoólatra, em que a vida dele é só beber até cair. E sabe, Ana, eu olho para trás e eu só me rendo conta do tempo que eu tenho orado pelo meu ente querido quando eu vejo os anos que se passaram e nada aconteceu. Às vezes até parece que vai melhorar. Ontem meu esposo desejou orar agradecendo o Senhor pelo alimento. Deu uma alegria no meu coração, mas à noite ele já estava voltado para as coisas que faz sempre. Ana, como eu sei que meu ente querido vai aceitar o Senhor Jesus no seu coração? Como que eu sei que ele não vai passar pela grande tribulação? E se ele passar, Ana, será que ele vai suportar? Ele vai ser fiel? Ele vai ter coragem para morrer por amor a Cristo? Ana. A palavra, meu amado, diz que Deus é poderoso para sondar o coração do homem. A palavra de Deus, ela é potente, ela é forte para penetrar e separar a alma da medula. Ontem, no vídeo de ontem, eu disse que chega um momento em que a alma e a carne, elas são tão juntas, tão unidas, que parece uma coisa só. A gente só percebe esse tipo de união, uma coisa tão junta, quando a gente, por exemplo, sente uma emoção muito forte. Seja essa uma emoção de alegria ou de tristeza. É o frio na barriga, é a dor no peito, e não é o coração, o órgão que pulsa que está doendo, mas é uma dor no peito. E você sente uma dor que não dói fisicamente, mas dói. E você não consegue distinguir o que está doendo, é a minha alma ou o meu coração? Às vezes a alma nos traz certas emoções que o nosso coração pula até a boca. É o medo, é o susto, é o regozijo, o prazer. Então, nesses momentos, você não consegue distinguir a alma separada do corpo, mas eles estão tão unidos em uma só coisa que parece que é uma coisa só. Parece que a alma é um novo órgão do corpo humano. Faz parceria com o coração, com o pulmão, com o fígado, com os rins, com os intestinos, mas a alma, ela não pode ser tocada fisicamente. A alma, ela não pode sofrer um processo cirúrgico. Não tem um médico que pode com bisturi abrir o peito de uma pessoa e achar o órgão chamado alma e operá-la, e resolvê-la, consertá-la. Os psiquiatras e os psicólogos, eles tentam encher de droga as pessoas com doenças na alma. Muitas das vezes o cérebro é estimulado
a liberar determinadas substâncias químicas. Ou então aqueles remédios, eles estimulam o cérebro a ter certas reações, de modo que a pessoa fica mais calma. Tem muita gente que está passando seríssimos problemas de depressão e tristeza profunda, que só querem saber de dormir. E tomam remédio para dormir daqui, dali, daqui, dali. Quantos e quantos são os casos de pessoas em depressão que dorme o dia, dorme a noite, não come, não bebe, só dorme. Quer se desligar das emoções da vida de fora. Então, meus amados, a alma é uma terra complicada. E o único que pode pisar nessa terra é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, Yeshua, seu nome na língua hebraica. É o Espírito Santo de Deus. É o único que pode habitar na nossa própria alma. Não que ele habite próprio na alma. Quando a gente fala que ele habita no nosso coração, a gente dá a entender que ele habita na alma. Mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele abraça o espírito nosso, ele abraça o nosso espírito, ele instrui o nosso espírito. Sabe qual é a única coisa que pode levantar um homem verdadeiramente? O espírito deste homem renascer. Enquanto o homem está perdido no mundo, classificado como ímpio, o espírito deste homem está adormecido. Ontem eu falei muito sobre o espírito. Ontem eu disse que eu vejo claramente 3 situações no espírito do homem. Ou ele está dormindo, ou considerado até mesmo como morto, ou ele está submetido aos demônios e os demônios estão usando o espírito do homem, estão manipulando o espírito do homem. E aí a gente fala de uma nata de pessoas na Terra que conseguem manipular o espírito delas através das guias demoníacas. Então não é para todo mundo. E o espírito do homem, que é regido pelo Espírito Santo de Deus. O espírito que dá força, que dá direção. E se vocês observarem, nessas 3 situações, o espírito que dorme, ele não tem poder nem positivo nem negativo, ele é neutro na pessoa, é como se a pessoa ímpia que está aí no mundo, e isso é a maioria da população está nessa condição, é como se o espírito dessa pessoa estivesse numa gaveta, não servisse. Essas pessoas são regidas pela sua própria alma e pelo seu corpo, que são as suas próprias chamadas concupiscências. É quando essa pessoa é regida por isso, pela alma e pela carne. As emoções da alma e as emoções da carne dessas pessoas. Existem essas que estão regidas pelos demônios, são pessoas que estudam anos e anos e anos e anos, livros e livros de magia negra, a Bíblia negra, fazem rituais, fazem sacrifícios, se envolvem, chegam num ponto que elas não são mais elas e os espíritos dessas pessoas são despertados pelos demônios e essas pessoas começam a ter consciência de usar o espírito delas para caminhar no reino espiritual. São pessoas que têm visões do mundo espiritual, são pessoas que fazem a chamada viagem astral, são pessoas que conseguem fazer feitiços, encantamentos, pessoas que com uma palavra conseguem modificar situações extraordinárias e por aí vai. Elas têm consciência do mundo espiritual, elas têm consciência que elas têm um espírito e com esse espírito elas podem fazer muitas coisas. São muitas das vezes pessoas que até dizem que conseguiram despertar uma parte do seu inconsciente que normalmente a maioria da população não é capaz de fazer. E através disso elas podem mover objetos, elas podem fazer viagens astrais, elas podem falar outras línguas sem aprender, nunca ter ido numa escola de japonês e falar o japonês, nunca ter ido numa escola de alemão e falar o alemão e por aí vai. São as habilidades demoníacas que vão sendo ministradas na vida dessas pessoas. E elas acreditam de todo o coração que o pai delas é Satanás. E Satanás aparece para essas pessoas dentro da situação da sociedade na qual elas estão, como anjo de luz. Essas pessoas, meus amados, elas estão numa gaiola de luxo. São essas pessoas que acreditam que são poderosas na terra.
São pessoas que acreditam que têm fama, têm sucesso, têm poder. E elas acreditam que o seu pai, Satanás, vai ressurgir e vai fazer deste mundo um paraíso. Ou vocês acham que Satanás fala para os satanistas que esse mundo aqui vai ser pulverizado? Ele até fala. E tanto fala que estão construindo os bunkers, né? Esses buracos, essas cavernas, abrigos subterrâneos. Eles sabem que vai vir alguma coisa, porque Satanás já disse para eles. Mas ele nunca vai falar para eles como é realmente. Mas ele vai falar na versão dele. Lembremos que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. E esses anjos são submetidos a ele, pela hierarquia na qual ele se encontra. Esses anjos obedecem. São os demônios caídos, anjos caídos, demônios. Eu quero lembrar para vocês que Satanás não é um anjo caído. A Bíblia fala muito anjo caído, né? Fica naquele ponto. Mas Satanás, ele era o querubim ungido do Senhor. Querubim é aquele que vai na presença de Deus. Querubim tem uma posição hierárquica muito mais elevada do que um anjo. Quer dizer, os demais são anjos caídos e Satanás é o querubim da guarda. Então, hierarquicamente, ele é o príncipe deste mundo e ele é o príncipe de todos os demais demônios. E eles estão submetidos a Satanás. Eu não sei se os 4 grandes anjos que vão ser liberados na grande tribulação estão submetidos a Satanás. Talvez eles tinham um poder hierárquico quase igual ao de Satanás, a Bíblia não fala disso. Mas eles estão acorrentados nesse exato momento no abismo, esperando aquele dia, aquele ano, aquele mês e aquela hora para serem soltos na terra. E a Bíblia fala que eles vão arrasar com 1/3 da humanidade. Eles vão matar 1/3 da humanidade. Eles não vão subir para a terra para seduzir os homens. Não, eles vão subir e vão matar 1/3 da humanidade. Eu consigo imaginar um filme de ficção científica, né? Um filme apocalíptico aí com eles soltos na terra. E eles vão vir com toda a força para matar, ok? Então, tem esses homens que têm o espírito deles manipulado, o espírito deles é despertado de algum modo e eles vão deixando, né, os espíritos demoníacos agir na vida deles. É a chamada casa vazia, que foi possessa pelo valente. E tem a categoria dos santos, que o Espírito Santo de Deus rege o espírito do homem. Qual que é a diferença de reger e manipular? Satanás manipula os homens, os seus, principalmente aqueles que estão mais próximos dele, que fazem a obra do reino dele na treva, das trevas, crescer na terra. Então tem toda uma conversa de sedução ali e de engano. E eles que já morreram, esses satanistas que já morreram, obedecendo a Satanás, acreditando em Satanás, crendo que as promessas dele são verdadeiras e morreram, essas pessoas nesse exato momento estão queimando no fogo do inferno. Elas estão queimando ali, porque ali é o final deles. Mas aqueles que estão sendo regidos pelo Espírito Santo, eles estão no reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus está dentro de nós. Mas só pode ter o reino de Deus quem tem o Espírito. E o Espírito Santo, ele rege. Reger o que é? É sustentar. É segurar. É proteger. É estruturar. A palavra talvez é mais conveniente aqui é essa. Reger. Manter. É ele que não deixa o homem cair. Mas o Espírito Santo, ele não seduz o homem. O Espírito Santo, ele não manipula o homem. O Espírito Santo, ele não encanta o homem. Mas ele diz o que é. Ele dá ao homem a sabedoria. Paulo, quando era ainda Saulo, no caminho de Emaús, ele estava forçado ali, ele estava com toda a sua força querendo matar os cristãos. E ali então surge um clarão, ele cai do cavalo. E ali se ouve a voz: Paulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Jesus, o qual você está perseguindo, está matando as pessoas, os meus santos. Aí começa, né? E ali diz a Bíblia que quando ele ficou cego, tem um momento que cai a escama dos olhos. Cai literalmente escama dos olhos de Paulo. Paulo ficou cego, provavelmente deve ter feito alguma crostitina, né? Uma crosta de pele. Porque se caiu depois
ele ficou cego, caiu. Aquilo ali foi Deus mostrando simbolicamente que no mundo espiritual, quando a pessoa realmente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, as escamas caem dos olhos. Ela passa então a enxergar a coisa como ela é. Essa é a verdade. Então o Espírito Santo que rege o homem, na realidade, o que ele faz? Ele fala, essa é a verdade. Esse é Deus Pai, esse é Jesus Cristo, esse sou eu, esse é o mundo espiritual, é o reino da luz, mas aquele é o reino das trevas. Ele é assim, 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 assim. E é por isso, meus amados, que para aqueles que pertencem a Deus, nada fica encoberto. A gente pode não entender a coisa exatamente como vai se desenrolar. Por exemplo, a gente está vendo agora o presidente dos Estados Unidos está fazendo uma bagunça. Ele está mostrando que ele está trabalhando mesmo. Você não vê ele ostentando que sabe o quê, mas você vê ele só com a caneta na mão, assinando documento o tempo todo. E com aquela carinha, né, que a gente, como cristão, eu vou ser sincera, eu vendo a atitude dele, humanamente, o meu lado humano, se enamora de Donald Trump, porque fica, poxa, podia tanto ser isso mesmo. Mas a gente não sabe o que está por detrás das intenções desse homem. Quer dizer, então o Espírito Santo, ele diria para mim, Ana, não confiar. Não acredite que esse homem vai trazer tudo perfeito, vai resolver o problema do mundo. Agora aparece aqui as eleições na França, aqui do nosso lado, e tem a Le Pen, acho que é o nome da mulher, isso é Le Pen. Ela está prometendo, se ela ganhar, ela vai tirar a França do euro, ela vai fechar os centros islâmicos radicais na França e vai fazer outras coisas, vai descer a aposentadoria para 60 anos, porque parece que o valor da idade lá para aposentar na França é ainda alto, e ela já prometeu descer para 60 anos, vai tirar o euro, vai trazer o franco, a moeda francesa de novo, e está prometendo mais ou menos o mesmo ritmo de Donald Trump. Ela está prometendo trazer para a França o espírito patriota francês, os valores que anteriormente aquela terra tinha, a riqueza que a França teve no momento, né? E você vê então aparecendo esses governantes, esses candidatos e parece que eles querem mudar e talvez eles até querem mudar, eles são de uma linhagem diversa daqueles que até então governaram. Mas a Bíblia mostra para mim que o negócio vai só piorar. E o Espírito Santo, então, ele me diz, não caia na ilusão de Satanás. É isso que ele fala para os seus. Não caia na ilusão de Satanás. Nada o que parece ser é isso mesmo. Se o príncipe deste mundo, neste momento, é Satanás, é Lúcifer, dificilmente algo vai acontecer de bom nessa terra. A única coisa de boa que acontece nessa terra hoje são os atalaias que estão espalhados por todo o mundo na forma da Igreja de Cristo, que mantém a mão da ira de Deus. Não é de Satanás que a gente tem que ter medo. Não é do anticristo que as pessoas têm que ter medo. As pessoas têm que ter medo da mão da ira de Deus, porque é ela que está mantendo tudo que está para vir. Tem muita gente aí morrendo de medo do anticristo. Tem gente com medo do anticristo. Tem gente com medo da marca da besta, porque o anticristo vai ter poder para pôr a marca da besta, perseguir os cristãos, decapitar. Então tem gente que tem medo do bicho, do valente. Eu vou te dizer uma coisa, você não tem que ter medo dele, você tem que ter medo de Deus. Porque ele não está agindo na terra, Satanás não está fazendo o que ele vai fazer na terra agora, porque Deus ainda não deu autorização. Alguém diria que os documentos estão embargados na mesa de Deus. Deus ainda não assinou falando, vai, está liberado os 7 anos para você governar, ter êxito na terra. Então, se eu, Ana Paula, entendo que eu não tenho que ter medo do diabo, da marca da besta e das coisas que estão por vir, que ele vai trazer no mundo, a guerra, o exército e a perseguição, e que tenho que temer a Deus. Não é ter medo de Deus, a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter temor. O temor é um sentimento muito mais profundo do que o sentimento do medo. É muito mais profundo. Eu vou procurar aqui para vocês terem uma ideia. Olha, significado da palavra temor. Significado, eu quero falar para os irmãos aqui, para a gente ter a coisa bem incrustada no nosso coração. Temor, significado da palavra temor. Ele me dá agora aqui no Google.
Olha só. Significado de temor. O que é conceito? Eu vou ler para os irmãos. É isso que a gente tem que ter de Deus. Temor é um substantivo masculino na língua portuguesa, usado para definir o ato ou o efeito de temer, ou seja, o medo, receio, pavor e terror de algo ou alguma coisa. A palavra temor é comumente empregada no sentido de sentir medo de situações desagradáveis e inevitáveis, como o temor da miséria, da velhice ou o temor da morte. O temor também pode estar relacionado com a obediência e demonstração de rigor e pontualidade em relação a algo. Exemplo, ele cumpria com temor as suas obrigações. A sensação de instabilidade, ameaça ou dúvida também são sentimentos relativos ao temor. No âmbito profissional, por exemplo, o temor pode estar relacionado com o medo de perder o emprego ou não conseguir um aumento de salário. Eu, Ana Paula, diria que no âmbito espiritual o temor estaria com medo de perder a salvação. Amém? Eu não consegui ser salvo da ira. Em um sentido figurado, o temor pode ser também um sentimento transmitido entre pessoas, ou seja, um indivíduo ser intimidado por outro, provocando medo e, ao mesmo tempo, respeito. O respeito adquirido a partir do temor é baseado no medo e pavor, e não pela admiração somente. Temor a Deus. O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã, segundo previsto no livro de Hebreus da Bíblia. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28, 29. Para o cristão, o significado do temor em Deus está na obediência e cumprimento das regras estabelecidas por ele e pela doutrina cristã. Algumas pessoas acreditam que o temor a Deus está relacionado com o medo do seu julgamento, sendo condenados para a morte eterna ou inferno, caso não cumpra os seus mandamentos. Na Bíblia, existem algumas regras explícitas sobre o significado do temor do Senhor para o cristão. Entre elas, o crente em Deus deve ter atitudes de santidade e pureza, ser fiel a Deus, adorar exclusivamente a Deus como o único Deus, aborrecer o mal, viver uma vida de sabedoria e fé em Deus. Temor e Tremor é um título do livro do filósofo dinamarquês. Aí tem o nome do moço, eu não sei ler ele não. Publicado em 1843 e sob o pseudônimo de Jones de Silêncio. Ele trata sobre uma discussão filosófica sobre algumas das temáticas presentes no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. E aqui, meus amados, continua, tá? Aqui mais e mais e mais sobre a palavra temor. Mas eu quero mostrar para vocês que é uma palavra que ela é muito abrangente, ela é muito profunda. E nós temos que temer a Deus, santa reverência, consciência do que Ele pode fazer. Muitos não acreditam, por exemplo, que Deus é fogo consumidor. Satanás tem colocado uma mentira na cabeça de muita gente. Deus é amor. Tem até a frase, né? Deus é amor. Jesus Christ is love, né? Tem músicas. Que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não pode punir. Se Deus é amor, Ele não vai punir. Ele não vai levar ninguém a queimar por toda a eternidade num fogo chamado inferno, lago de fogo e enxofre. Mas nós precisamos ter temor de Deus. Nós precisamos ter temor de Deus. É aonde, meus amados, nessa conversa toda, eu, Ana Paula, cheguei à seguinte conclusão quanto aos meus entes queridos. Eu tenho a minha mãe, está lá em Belo Horizonte, tem seus 60 e poucos anos. Minha mãe é uma pessoa que sofreu a vida inteira. Sofreu muito. Minha mãe sofreu coisas que eu não tenho como dizer aqui. Minha mãe foi mandada até para sanatório, de tanto que ela estava numa crise de sofrimento por causa de meu pai, que internaram minha mãe no sanatório e ela ficou tendo lá as terapias, né? Minha mãe sofreu muito. Sofreu a vida inteira. Quando foi há uns 15 dias atrás, eu conversando com minha irmã e com uma tia minha irmã
lamentou comigo, falando: nossa, eu não estou conseguindo entender como lidar com a nossa mãe, Ana Paula. Porque qualquer coisa, ela dá tilique, ela briga, ela xinga, ela reclama, ela lamenta, ela tá sempre com a cara fechada, não pode falar nada com ela, que ela já começa a gritar, não pode chamar a atenção de uma situação, por exemplo, imagina que ela deixou um copinho na beirada, às vezes ela nem percebeu, mas deixou um copo de vidro na beirada, aí você só vira pra ela e fala: mãe, o copo tá na beirada, olha, toma cuidado, que ela já vira, já começa a gritar, xingar, e dar chilique, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu tô falando só o essencial com ela. Eu tô tentando, e em lágrimas, hein? Minha irmã em lágrimas me falando essas coisas. Eu fui conversar com uma tia que tá morando nesse momento na casa de minha mãe. Agora ela tá voltando para a casa dela, mas nesse meio tempo ela viu muita coisa ali. Ela viu como a minha irmã tá segurando a onda. Chegou a chamar a minha irmã do para-raio da casa, porque vai tudo em cima dela. E a minha tia fala uma coisa, o que ficou no meu coração. Minha tia vira para mim e fala assim: eu tô vendo a sua mãe e o modo como ela se comporta, Ana Paula. Sua mãe, como ela está se comportando hoje, não parece uma pessoa que já sofreu tanto na vida. Sabe, a sensação que a gente tem é que é uma pessoa que sempre foi muito arrogante, muito dona da verdade, uma pessoa que sempre foi muito mimada, mas não que sofreu. Porque normalmente uma pessoa que sofre tanto na vida, ela acaba ficando um pouco humilde quando alguém estende a mão para ela. Normalmente. Olha para vocês verem, eu na minha casa não jogo comida fora. Eu tento fazer o que eu posso para arranjar com a comida que sobra. Quando meus filhos deixam comida no prato, eu, antes de jogar aquilo fora, e é pouco, é 1, 2 colheres quando eles jogam fora, né? Não é que é o prato cheio. Mas eu faço de tudo, meus irmãos. E quantas vezes eu pego, às vezes o menino pega um pedaço de carne, não come ele todo, não babuja, não estraga. Eu pego aquele pedaço, ponho num pratinho limpo e guardo. Quando é a janta, eu esquento e ponho para ele comer. Porque quando eu era criança, eu passei muito aperto. Meu pai não era presente. Minha mãe, como eu estou dizendo dela, sempre trabalhou, fez muito sacrifício para trazer a carne para minha casa. Não era uma pessoa que comia carne todo dia. Eu comia o frango no final de semana. Minha mãe no final de semana comprava o frango, a maionese, a macarronada e o arroz e o tutu de feijão, mineira, né? E a gente comia isso. Todo sábado, todo domingo ela arrumava essa comida. E ela cozinhava amanhã de domingo com aquela alegria, com aquela satisfação. Estou fazendo uma boa comida. Então, crescendo nesse nível, nesse ritmo, entre tantas outras coisas, hoje, quando eu tenho na minha casa, eu não sou uma pessoa rica. Se eu abrir minha geladeira aqui agora, tenho necessário para uma boa semana, mas já na outra semana a gente tem que comprar de novo, senão nós não vamos ter. E a gente vai vivendo um dia de cada vez, mas eu glorifico ao meu Deus poderoso, porque Ele não deixa faltar nada na minha casa, na minha vida, tá tudo certinho. Às vezes a gasolina do carro tá na reserva, mas Ele não chega a terminar e me deixar na mão, porque antes disso meu marido me põe a gasolina de novo. Então assim, mas eu sou tão grata a Deus hoje. Eu sou grata a Deus pela casa que Ele me deu, eu sou grata a Deus pela água que eu posso beber. Sabe, meus meninos levam água para a escola, eu tenho um depurador de água em casa, então eu ponho a água depurada na garrafinha dos meus filhos, porque é uma água que eu sei que água é. E às vezes ele chega em casa e eu peço a garrafinha pro dia seguinte, aí tá lá, metade de água ainda. Eu não pego essa água e jogo na pia, raramente, não vou dizer que nunca jogo. Hoje de manhã eu joguei, a gente estava com pressa, eu esvaziei na pia, a água foi jogada fora. Mas normalmente eu boto essa água na planta, ou então ponho no aquário, eu tenho um aquário com os peixinhos aqui, eu boto essa água no aquário. Eu procuro arrumar um fim útil para essa água, porque hoje, meus amados, eu tenho essa consciência. Por que eu vou desperdiçar? Por que eu vou esbanjar? Por que quando eu vou fazer compra no supermercado eu vou encher o carrinho de porcaria? Custa pouco, já viu que porcaria, dependendo da porcaria, custa muito pouco? Por que eu vou agir assim? Por que eu vou tomar um banho? Agora meu marido está dizendo, como a gente está gastando muito dinheiro com gás, aqui na Itália a gente usa um aparelho, chama escalda-banho, esquenta-banho. É um aparelho, é uma espécie de uma caldeira, é uma caldeira movida a gás. E a água é esquentada nessa caldeira. Então, quando a gente vai tomar banho,
ela liga lá fora e o gás é acendido, né? Parece um forno aceso e ali a água vai sendo esquentada. E nessa brincadeira, a gente gastou muito dinheiro esse ano. Assim, numa casa de 3 em 3 meses, a gente está colocando como 200 euros de gás. E tá difícil, né? Tá muito complicada a situação, tá sempre pouco gás, porque tem um bidon lá fora, né? Um negócio de gás lá que cabe 800 litros de gás, a gente tá pondo 100, 150, 200. Então tá acabando direto, mas a gente não tem condição de pôr ele cheio de uma vez só. Pegar lá 700 euros e encher o negócio todo, 600 euros e encher ele todo. Então nós estamos fazendo fatiga. E meu marido agora, a gente estava conversando noite retrasada, e ele conversou comigo e falou: Ana, mais ou menos quanto que a gente já gastou de gás aqui para conseguir ter a caldeira funcionando? Fazendo as contas, numa casa de uns 4 meses, a gente gastou uns 600 euros, é muito dinheiro, é como se fosse 600 reais. Então, ele falou: poxa, se eu coloco 800, eu compro aquele, não sei se é 800, 500, não sei quanto que custa, mas aquele sistema de esquentar água através do painel solar. Né? Aí ele olhou um de 150 litros e ele falou: são 150 litros de água esquentadas pelo painel solar. E ele falou: gente, o dinheiro que nós estamos gastando com gás aqui, a gente já tinha comprado isso e cortava muito e muito os nossos gastos. Então agora ele decidiu fazer essa dívida, né? Vai lá na loja, vai comprar a prestação, esse negócio de esquentar água solar, né, e tal. Vai instalar ele mesmo e tal, porque ele é eletricista. E, enfim, a gente então chegou numa situação que eu posso dizer que eu praticamente vou ter água quente de graça. Nunca que é de graça. Com o tempo vai se pagar, com o tempo a gente não vai mais gastar esse dinheirão todo, então eu posso quase dizer que é de graça. Aqui a gente, na minha cidadezinha, eu pago uma taxa anual da água, então eu não pago água todo mês. Então, assim, a gente olhando assim, comparando no geral, nós estamos num paraíso, né? Pagar água uma vez por ano, é uma taxa, 200, 300 euros ali ao ano e acabou, não paga mais. Então, é quase uma água de graça. E agora vai pôr esse negócio para esquentar a água sem precisar de corrente elétrica, sem precisar de comprar gás. Então, eu vou ter água quente. Agora, então, eu vou ficar esbaldando água? Vou ficar jogando água pro alto? Absolutamente não. Absolutamente não. Vocês não me pegam com a mangueira lavando no meio da rua todo dia, porque a água eu pago uma vez por ano e tem abundância. Porque, meus amados, eu dou valor às coisas. Sabe, é aquele caso de ter consciência, enquanto eu tenho certas coisas com uma certa facilidade, porque tem muita que é difícil, mas tem outras com uma certa facilidade, tem outras que a gente não tem, mas tem gente no mundo passando aperto para ter. Tem a racionalização da água no Brasil, num país que mais tem água, está racionalizada na cidade de São Paulo, até onde eu tinha ouvido, não sei agora como é que tá. Tem tantas situações, tem irmãos em Cristo meus passando aperto, porque tem gente passando aperto, tem irmãos em Cristo que talvez está com a luz cortada, tá sem telefone, tá sem água, tem que pedir emprestado, tem que ir no ribeirinho e por aí vai. Tem irmãos em Cristo que tá comendo ali o arroz com feijão batido ali e vai alongando com caldo, né? Vai tacando água naquele feijão até ficar uns 3 grãozinhos, aí não tem mais jeito de alongar, bota no prato e acabou o feijão, acabou o dinheiro. Por que eu tenho que ficar jogando coisa fora? Por que eu tenho que ficar esbaldando? Então é isso que eu levei essa frase que minha tia falou. Parece que a sua mãe nunca sofreu do modo como ela está se comportando. Quer dizer, ela literalmente deu as costas para quem está dando a mão para ela. Eu vou dizer minha mãe é uma pessoa perversa? Não. E é engraçado que quando eu converso com ela, e olha que eu prego para minha mãe, ela, mas eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, ai, o que seria da minha vida sem a minha fé em Jesus? Ai, a minha fé em Jesus é grande demais. Ela parece uma doida quando ela começa a falar assim. Ela bota a mãozinha uma com a outra, fica olhando para o céu, rindo, que fica, meu Jesus, eu tenho fé em Jesus. E eu fico pensando, como é que uma pessoa tem fé em Jesus se a vida dela está cheia de pecado? Nunca vi minha mãe pedindo perdão a Deus. Nunca. Mas não só a minha mãe, nem minha sogra, nem meu esposo, nem meu sogro, nem minha cunhada, nem meus cunhados, nem irmãos aqui que falam para mim, que estão pedindo oração para que sabe quem. Se você para pensar, o ímpio nunca pede perdão a Deus. Eles não pedem.
Até o ímpio mais bonzinho que você conhece, a pessoa mais gentil, mais educada, mais consciente, mais grata, mais sábia, essas pessoas nunca pedem perdão a Deus, elas não têm essa consciência que não tem ninguém que não pecou. Eles acham que eles estão bem. E é o que eu creio, meus irmãos, vai chegar um momento que Deus vai perguntar para muitas pessoas na grande tribulação, como ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque na grande tribulação vai ser a prova de fogo para muitos. Muitos que não vão subir no arrebatamento não são convertidos, amados. Porque eu posso dizer com o coração na mão, pela experiência que eu tive na minha vida, que eu tenho na minha vida e que os irmãos contam para mim. Vocês devem ter visto o testemunho da nossa irmã católica, que ficou convertida hoje, é uma bênção, e tantos outros. Você pode ter certeza que toda pessoa verdadeiramente convertida a Deus sobe no arrebatamento. Tem gente, meus amados, tem irmãozinhos nossos que estão em certos lugares no planeta Terra, que eles não têm acesso à internet. Talvez eles não tenham acesso a uma igreja atualizada, vamos dizer assim. Eles não têm acesso a tanta coisa, eles têm a sua Bíblia. Às vezes eles nem têm acesso à Bíblia. Tem irmãos nossos em Cristo que não sabem ler. Tem irmãozinhos nossos que não tem um rádio em casa. Tem gente que está numa situação, é como se eles vivessem em outro planeta, mas são convertidos. Eles vão na igrejinha lá, as velhinhas de chinelinha, ainda tem isso no mundo. A gente, porque está muito adaptado com aquilo que está ao nosso redor, a gente olha muito para a nossa cúpula e a gente esquece de olhar de lá disso. Mas tem crente de todo modo no mundo. E tem muitos crentes que nunca ouviram falar do arrebatamento. Creia. Mas eles não ouviram falar da boca de um pastor, da boca de um pregador, de um atalaia. Mas o Espírito Santo já está alertando. E eles estão sentindo o fogo da presença do Senhor que se avitina, que se aproxima. São pessoas que não têm acesso à internet, não sabem nem o que é internet. Tem gente no mundo que é assim, creia. Não vamos radicalizar pensando que todo mundo está moderno. Nós estamos numa situação avançada, mas tem cidades inteiras aí sem nada. Mal eles têm um carro para caminhar, um ônibus. Quantos ainda caminham quilômetros e quilômetros para ir numa escola? Existe. E o único acesso que eles têm das escrituras, talvez é aquele pastor que um dia converteu e também é um moço muito pobre. E ele tem aquela Bíblia toda velha, toda manuseada, toda escrita. E ele prega fervorosamente o amor a Jesus Cristo. Quantas pessoas, amados, estão convertendo no mundo inteiro, todos os dias. Sabe, a Bíblia fala que no dia do arrebatamento as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e dando-se casamento, como foi nos dias de Noé. Quer dizer, o mundo ele caminha sempre nesse mesmo ritmo. Como dizia Salomão, não tem nada novo debaixo do sol. E realmente, Ana tem o computador, Ana tem o iPhone, Ana tem o carro tal. Mas a humanidade, em vez dela melhorar, ela está piorando. Nós não temos diferença nenhuma entre os vikings e nossa sociedade. Os vikings matavam, nós também matamos. Você vê certos impérios passados, tinha a rebeldia, a crueldade, a maltratada, né? Eles se maltratavam e tal, mas hoje está a mesma coisa. Eles não tinham a bomba atômica e Deus é sábio, porque se muitos povos antigos tivessem bomba atômica, revólver, metralhadora, o mundo não tinha chegado até aqui. Eles tinham explodido o mundo, porque no início o espírito que governava era o espírito da guerra. Impérios, impérios, impérios para todos os lados. Foi a China que inventou a pólvora. É pólvora, né, que chama aquele negócio que faz a granita, como é que fala? A bomba, gente, né? A bomba que explode tem a pólvora, o nome é esse. Veio da China. Eles inventaram o fogo do artifício, mas tem muito tempo, são anos, centenas de anos, sei lá, eles inventaram. Mas eles não conseguiram inventar a bomba atômica. Porque naquele tempo, Deus sabia, se eu botar esse conhecimento, essa tecnologia na mão desse povo, eles vão destruir o planeta. E eu ainda tenho muita história para cumprir nesse planeta.
Então vocês podem ter certeza que até no dia do arrebatamento, próprio dito, vai ter gente se arrependendo, gente se convertendo, até o último momento, meus amados. Talvez, meus queridos, 1 minuto antes do arrebatamento, talvez 1 minuto antes do arrebatamento, vai ter gente se convertendo, de todo o coração, com toda a sua alma. É onde a palavra de Deus diz: os últimos serão os primeiros. Será que essa palavra não tem um sentido na tua cabeça? Você nunca parou para pensar por que existe essa fala, os últimos serão os primeiros? Quem são esses últimos e quem são esses primeiros? A gente sempre colega isso aos patriarcas, a Moisés, a Abraão, foi o próprio primeiro que recebeu contato com Deus depois, né, do Noé lá e tal. Então você, poxa, então tá bom, nós estamos na última geração, nós somos os últimos que seremos os primeiros, porque a gente vai entrar no céu até sem morrer, não sei o que, mais ou menos, te está, va bene. Mas se você calcula no pé da letra essa frase, os últimos serão os primeiros, você pode imaginar uma pessoa que levantou vamos imaginar que o arrebatamento, isso é uma coisa figurativa, é um exemplo, amém, meus irmãos? Não vamos, a Ana Paula não está dando data nem tempo para nada, é só um exemplo muito que vai acontecer, porque o mundo, agora aqui no Japão já está falando que são 6 horas da tarde, na Itália são 10h30 da manhã, no Brasil é início, 6 horas, então o mundo ele gira em fusos horários diferentes, então você pode ter certeza, vai ter gente que vai ter levantado, tomado café. Talvez é aquele homem que levantou da sua cama, ele é um homem que é casado, saiu de casa, levantou da sua cama, quando ele olhou para o lado, está a amante lá, do lado dele, deitada, toda nua, e ele também. Talvez esse homem vai botar a mão na cabeça, vai levantar, vai ficar com aquilo na cabeça, meu Deus, eu estou com a vida errada, não está legal assim. E ali o dia transcorre, aquela mulher vai embora, ele se troca, vai trabalhar, e trabalha o dia inteiro, ainda com o cheiro do pecado na pele, né? E trabalha. Aí, perdão, vai almoçar com os colegas de trabalho, os colegas tudo ali, com o telefoninho, né? Que pornografia, olha essa mulher, olha isso, olha aquilo e tal. E ele ali ainda vai olhar, vai rir, vai participar, vai fumar o cigarro. E ali vai passar o dia, aí ele vai, trabalha o dia inteiro, chega às 6 horas da tarde e volta para casa. E ali talvez ele vai falar, basta, hoje eu quero ficar em casa, não quero ficar sozinho, não estou afim de pensar. Às vezes a amante liga, e aí meu amor, vamos nos encontrar hoje para jantar? Não, hoje eu não quero, hoje eu quero ficar sozinho, não sei porquê, mas eu não quero. E às vezes aquele cara ainda vai entrar em casa, vai tomar um banho, vai esquentar comida no micro-ondas, né? Normalmente quem é solteiro se arranja, come alguma coisa na rua, troca de roupa, bota o pijama. Às vezes ele vai deitar na cama dele ou no sofá da casa dele, ele vai sentar, vai ligar a televisão. Talvez ali ele vai falar, mas eu não tô afim de ver nada, não quero ver nada. E ali, às vezes, do lado dele vai ter uma Bíblia, talvez um presente da sua mãe ou da sua esposa. Talvez ele vou dar uma olhada nessa palavra, vou pegar esse livro. Estou fazendo nada, estou meio para baixo hoje, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que está acontecendo comigo. E às vezes ali ele vai começar a folhear e vai cair numa passagem que fala do amor de Deus e do arrependimento dos pecados, e talvez fale exatamente do pecado da sexualidade, talvez fala do vazio. Às vezes são 3 linhas que ele vai ler, e ali o Espírito Santo convence ele do pecado, e às vezes ali ele começa a chorar de tristeza, Deus, eu não sei, eu não estou bem. E às vezes aquele homem começa a chorar e ele começa a entender que ele precisa clamar por ajuda. Eu preciso de ajuda, Deus. Se o Senhor existe, me ajuda, porque eu estou a ponto de explodir. Eu vou morrer assim, porque eu não tenho mais maturidade para guiar a minha vida. Eu não sei o que está errado, mas eu sei que está tudo errado. E eu preciso da tua ajuda. E ali esse homem começa a chorar. E uma coisa que o Espírito Santo faz, meus amados, quando ele convence o homem do pecado, ele faz essa pessoa pedir a Deus ajuda. Ele faz essa pessoa dizer a Deus, eu preciso que o Senhor cuide da minha vida, porque eu não tenho mais capacidade para cuidar. Em palavras curtas e bem resumidas, é isso que o Espírito Santo faz. E ali chega um momento que essa pessoa, ela começa literalmente a pedir perdão a Deus. Ela começa, porque o Espírito Santo começa a mostrar para essa pessoa o pecado dela.
Isso acontece com todo mundo que arrepende verdadeiramente. E ali, meus amados, essa pessoa começa a pedir perdão. Isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, se você é convertido verdadeiramente. Porque o Espírito Santo, ele faz esse passo. Primeiro ele mostra para a pessoa, ele deixa a pessoa sentir aquela tristeza no coração e ele traz esse conforto. E a pessoa, então, ela consegue se desabafar com Deus, ainda que ela não sabe que ela está falando com Deus, mas ela consegue se desabafar. E aquela pessoa começa a pedir ajuda, e aquela pessoa, então, começa a pedir perdão. E aquela pessoa conclui, o Espírito Santo termina de trabalhar aquele primeiro momento com a pessoa, com ela pedindo ao Senhor Jesus para entrar na vida dela, para tomar conta da vida dela. Ela entrega a vida para Jesus. Isso acontece a cada segundo no mundo inteiro. E pode acontecer, meus amados, que uma pessoa, por exemplo, esse homem mal termine de fazer essa oração, mesmo sem conhecer Bíblia, mesmo sem saber nada, ele simplesmente se arrependeu de todo o coração e desesperadamente ele clamou ao Senhor para ser Senhor da vida dele. Às vezes ele mal acabou de falar, foi levado para o céu no arrebatamento. Os últimos serão os primeiros. Ah, mas ele nunca ouviu falar de arrebatamento, ele nunca foi numa igreja evangélica, ele nunca batizou, ele nunca comeu a Santa Ceia, ele nunca isso. Não. Mas ele teve um encontro com Deus. Amados, na minha caminhada, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa e eu não abro mão disso que eu aprendi. Eu aprendi que Deus é fiel e que Ele é justo, reto juiz. Deus, Ele na sua justiça, Ele não vai deixar nada que tenha que ficar numa situação para trás. Ele conhece o coração do homem. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele sabia que Pedro o amava. Ele confrontou a Pedro. E esse confronto foi registrado nas Escrituras para que nós hoje entendêssemos o nível emocional em que Deus confronta o homem. Ele sabia, a ponto que Pedro fala, tu sabes. Pedro, nesse ponto, depois do chorar amargamente que ele teve após ter negado Cristo 3 vezes, ele chegou à conclusão, ele sabe tudo, porque ele preveu. Ele me disse que eu negaria 3 vezes, então não adianta eu dizer que eu amo, que eu não amo, falar que sabe o que. Ele sabe, ele conhece meu coração, ele conhece a história da minha vida. E é por isso que ele com a tristeza fala, Senhor, tu sabes. E ele não falou por falar, ele falou com muita consciência. Mas Deus, Ele quer confrontar o homem. Deus, Ele quer saber de sua boca aquilo que você realmente sabe de você mesmo. Pedro, você me ama? Você tem certeza, Pedro? Ele sabia que Pedro o amava, mas ele precisava confrontar Pedro, porque aquilo precisava ser esclarecido na cabeça de Pedro, no coração de Pedro. E muitas das vezes é isso que Deus precisa fazer com aqueles que vão sendo salvos, dentro de uma condição. Pela minha mãe, meus irmãos, eu não tenho esperança nenhuma. Eu não tenho esperança ou ilusão de pensar que minha mãe vai parar e vai pedir perdão a Deus, e vai chorar, e vai se arrepender, e vai mudar. A minha mãe, ela tá tão suja, ela tá tão embolada, ela tá tão perdida, ela tá tão certa, ela tá tão iludida, ela tá tão enjaulada, que da força do seu próprio braço, ela nunca vai conseguir se converter. E eu não tô falando mentira, não. É isso mesmo. E é nesse ponto, quando eu entendi isso, porque tem gente que parece que você ainda acredita que ela pode converter por si mesma, né? Porque às vezes tem pessoas que você conversa com ela e ela é muito disponível, ela é muito aberta, ela tenta mudar, ela tenta consertar. Então você consegue ter esperança. Essa pessoa, acho que se ela fazer mais um pouquinho de força, ela vai conseguir. Mas tem pessoas que você não tem esperança. É igual uma criança que está se esforçando na escola. Você vê, no primeiro momento, ela não sabe nada. Mas aí você vê que ela tem força de vontade. Então você crê, ela vai conseguir porque ela tem força de vontade. E aí você vê ela lutando para ter. Mesmo sem ainda ter conseguido o título que ela está buscando na prova, conseguiu passar de ano.
Mas você vê o esforço, a boa vontade, a disponibilidade, e você então entende, essa aqui eu posso confiar que ela vai conseguir superar esse obstáculo, por ela mesma, que ela quer. Mas tem pessoas que você vê, meu amado, só piora. O tempo passa, você fala, você mostra, elas vivem. Tem irmãs que me contam testemunhos pesadíssimos que marido tá passando e o cara vendo escrito que a mão de Deus milagrosamente operando salvou o cara da morte e a pessoa continua no pecado, continua champanhe, o coração é duro, sabe? É onde eu, no caso, pela minha mãe, não tenho mais esperança nenhuma, porque a minha mãe tá ficando... Se eu não conhecesse a minha mãe, eu poderia até dizer que ela tá virando uma mulher perversa, se eu não a conhecesse. Eu sei que ela é muito egoísta, então ela não é perversa, ela não é mal, ela é estúpida. A palavra boa para minha mãe é essa, ela é uma pessoa extremamente estúpida, tapada. Ela vai na estrada dela e passa por cima de tudo e de todos. E ela tá igual criança, pirracenta, murrinhenta. Então ela não é perversa. Ela tá tão impetuosa na estupidez que ela tá vivendo, que ela passa por cima dos sentimentos de todo mundo que quer ajudar. O resumo é esse. E nesse estilo estúpido, como uma mula, é minha mãe. Alguém diria, mamãe, como você fala da sua mãe desse jeito? Eu tô falando do caráter que eu tô vendo na pessoa humana da minha mãe. Se ela continua assim, é igual o cavalo, que você dá um tapa na bunda dele, ele sai correndo pro lado do abismo. Ele não para ver que tem um abismo, ele se joga no abismo. Essa é minha mãe. Então, se não tiver uma mão intercessora, poderosa, que segura, que salva, que resgata, que arranca minha mãe dessa situação, e é uma mão divina, e é a mão de Deus, ninguém vai mudar, ninguém vai arrancar. Mas aí você me pergunta, qual a diferença da sua mãe para o seu esposo, ou para sua tia, ou para sua amiga? Nenhuma. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E se você pode ser a pessoa mais boa, doce, inteligente, dada, disponível do mundo, você conhece. Às vezes é a sua esposa. Seu esposo é doce, é amável, é sábia, é inteligente, é boa. Mas é cabeça dura com Deus. Ela não quer aceitar, ela não quer abrir o coração, ela não quer entender que ela precisa de Deus. Ela acha que já está tudo bem. E você chega num ponto que você olha para essa sua esposa e ela não te dá esperança, porque ela já acredita que está tudo bem. É o pior das armadilhas que Satanás está pondo nos perdidos, é isso. Ele mostra para essas pessoas que está tudo bem. Você não vai cair, você não vai para o inferno, Deus te ama, seu lugar está reservado no céu. É uma ilusão. Esse é o pior engano. E você faz de tudo, você ora, você fala, você aconselha, você mostra, você faz e acontece, e essa pessoa não te escuta. Então, entre a minha mãe, que eu estou distinguindo aqui como uma pessoa estúpida, espiritualmente falando, humanamente, espiritualmente falando, porque se o espiritual da pessoa está arrasado, o humano dela também está, meus irmãos. Se você é casado, o marido é bonzinho, é uma gracinha de pessoa, faz tudo para você, mas de vez em quando é muito estúpido, né? Ignorante. Solta umas que você fala, não precisava soltar isso. Você pode até falar com ele, você não tem sensibilidade e tal, às vezes a pessoa reconhece ali no momento, fica bonzinho, depois continua praticando, mas não muda. Sabe por quê? Porque o coração do homem, ele só pode ser transformado. Ele não pode ser mudado, ele pode ser transformado. A mudança, se você, por exemplo, pega um telefone em cima de uma mesa e põe ele numa outra mesa, você mudou a posição do telefone, ele é sempre aquele telefone. Aqui o sinal não pega bem, então eu vou pôr na outra mesinha lá que o sinal pega bem, quem sabe funciona. Aí funciona, falha. Então é mudar, mas eu vou transformar esse telefone. Eu vou mandar ele para um lugar e eles vão trocar certos... Se pudesse fazer isso no telefone, né? Um exemplo meio pobre que eu dei, mas dá para os irmãos entender. Eles vão trocar a memória do telefone, eles vão mudar o processador, o motorzinho, a tela, não sei o que, e vão transformar esse telefone. Ele pode estar em cima dessa mesa ou daquela mesa, ele vai funcionar sempre. Uma pessoa mudada, ela volta sempre à origem.
Mas uma pessoa transformada, ela passa a ser algo novo. É por isso que a Bíblia fala que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos novos. Porque nós somos transformados de glória em glória e de fé em fé. Olha só, não tem sentido. Então eu não tenho esperança humana, nem na minha mãe, nem no meu marido, nem nos meus cunhados, nem em certas pessoas que estão ao meu redor. Eu não tenho esperança nem em certos irmãos em Cristo, vou ser sincera. Pessoas que às vezes você vê, sabe, certas coisas que você fala, poxa, isso aqui ainda está deixando tanto a desejar, falta isso. Eu não tenho esperança não, meus amados. Não adianta conversar, não adianta pedir, não adianta mostrar. Só o Espírito Santo, meus amados, convence o homem de todas as coisas. Aí eu entendo que eu não preciso mais orar a Deus para a pessoa se arrepender. Mas então eu passo a orar a Deus para que Deus decida mover o coração desta pessoa. Deus, faz a minha mãe se arrepender. Que oração pobre, que oração limitada. Mas quando eu falo Deus, a minha mãe por si só não pode se arrepender. Mas o Senhor é poderoso para resgatá-la na situação em que ela se encontra. Então, Deus, eu oro a Ti para que o Senhor mova no Teu coração a misericórdia, que o Senhor passe a ter misericórdia da alma da minha mãe, da vida de minha mãe. E se for possível, diante da Tua justiça, diante daquilo que o Senhor realmente sonda no coração da minha mãe, converte ela para os Teus caminhos. Salva ela para a Tua glória. Olha só a diferença da oração. Ah, Deus, mas não deixa minha mãe entrar na grande tribulação, não, que vai ter muita coisa, vai ter isso, vai ter aquilo, minha mãe vai ser decapitada. Salva minha mãe antes. Essa é uma oração limitada. Mas se a minha oração passa a ser, meu Deus, o importante é que ela não perca a sua vida eterna. Senhor, se ela precisar entrar na grande tribulação, que o Senhor a sustente o tempo necessário para ela enxergar quão grande és Tu. E quando chegar naquele momento, quando o Senhor perguntar, senhora tal, Tu me amas? Senhora tal, Tu me amas? Senhora tal, Tu me amas? Ela possa, como Pedro, ser confrontada e realmente responder com consciência da resposta que ela está dando. Porque é isso que Deus quer do salvo. O salvo, ele tem consciência do que ele fala para Deus. Ele não fala como o estúpido. A palavra estúpida, na realidade, significa alguém tapado, alguém ignorante, alguém que fala pelos cotovelos. Isso é ser estúpido. É impetuoso, não raciocina, não mede o perigo, não regula, não tem responsabilidade sobre si mesmo. Isso é o estúpido. É impetuoso, acaba sendo rebelde e brinca com aquilo que não conhece, porque não tem temor a Deus, não tem temor. E Deus, ele precisa confrontar todos nós. E ele confronta nós desde o dia que nós nascemos na nossa vida. E chega um momento que ele confronta nós diretamente através do encontro com o Espírito Santo, que te coloca na parede com consolo, mas te mostra a verdade. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, meus amados, talvez você tenha um parente que está numa situação tão desgraçada, tão perdida, tão suja. Às vezes é um parente que já está até quase que blasfemando contra o próprio Espírito Santo pelo modo de falar. Já soltou coisas absurdas contra Deus, contra Jesus. Talvez são pessoas que estão se rebelando, fazem de tudo para te instigar, ficar nervosa, bota blusa, bota roupa com símbolos de demônios, de monstro e fala e radicaliza e apela. E sabe, às vezes essas pessoas escarnecem de Deus. Aí você fala, essa pessoa do jeito que ela tá indo, ela tá perdida, não tem esperança, acabou. Olha só como é que ela fala até que sabe do céu. Ela tá, a palavra italiana é sfidare, como é que é? Ela tá confrontando, desafiando a Deus. Ah, se tem inferno, eu sei que eu vou para lá. Quanta gente não fala isso? Quanta gente chuta o pau da barraca e diz, se tem inferno, eu sei que eu vou, para que eu vou fazer força? Gente, quantos irmãos em Cristo, às vezes, falam para mim, mano, eu sei que eu vou pro inferno.
e acomoda, joga a toalha. Deus, ele vai confrontar todo mundo, meus irmãos. Ele vai confrontar essas pessoas uma a uma. Porque agora é fácil, meu querido, falar, eu acho que eu vou para o inferno, eu não consigo parar de pecar, eu não consigo ser convertido verdadeiramente. É fácil, então, eu vou para o inferno. Mas na hora que o inferno estiver encarando você face a face, você vê que não tem saída, e ele está com a boca aberta e você já vê o fogo lá dentro, você não vai falar, eu vou para o inferno, eu não consigo. Mas eu ponho a minha mão no fogo, eu sei que você vai falar, me salva desse inferno, eu não quero ir, me ajuda, por favor, nunca mais vou pecar. Amados, a gente precisa aprender a não ser hipócritas com nós mesmos. E nós que já não somos hipócritas com nós mesmos, precisamos ter consciência que cada pessoa pela qual a gente tem orado pedindo a Deus salvação vai ter que aprender a não ser hipócrita consigo mesmo. Essa é a realidade. É isso que Deus quer de cada um. É por isso que muitos vão entrar no largar da ira de Deus e vão ser pisados como uva. Vão lavar as vestes no sangue também do Cordeiro. Vão ter que cortar o pescoço deles, vão ter que ser torturados, vão ter que passar coisas que a gente não imagina. E vão subir para o céu vestidos de branco com um palminho de rama na mão. Não vão fazer parte da igreja, mas vão fazer parte dos santos da grande tribulação. Porém, a Bíblia fala claramente que eles guardaram o evangelho e a fidelidade a Jesus. Significa que essas pessoas, quando elas entrarem na grande tribulação, elas vão ter um material dentro do coração delas. A minha pergunta hoje para você é: você está pregando o evangelho em tempo e fora de tempo para essas pessoas? Pregar o evangelho em tempo significa pregar para aqueles que vão ser resgatados, porque vão ouvir o evangelho no tempo e vão ser salvos. Mas pregar o evangelho fora de tempo é falar as coisas de Deus para pessoas que naquele momento elas não vão dar valor ao que vão escutar. É fora do tempo. Não está no momento delas serem ainda confrontadas face a face com Deus. Mas vai chegar um momento que aquele evangelho que foi pregado fora do tempo, porque inevitavelmente elas iam entrar no largar da ira de Deus, ele vai desabrochar, porque vai estar guardado. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai e vem, não volta vazia. Então, se você prega de todo o seu coração, creia na justiça de Deus e creia que ele se agrada da oração do justo. Eu costumo dizer que ele tem um jardim de misericórdia, e cada oração, cada nome que eu coloco ali, ele põe naquele jardim. E vai chegar um momento que ele vai colher aquela planta, ela vai crescer, vai florescer. Meus amados, humanamente a minha mãe está indo para o inferno, humanamente meu marido, talvez, não sei, meu marido eu ainda fico muito na dúvida com ele, eu não consigo entender. Então eu não gosto de colocar meu marido, porque realmente, tem hora que parece que ele está salvo, tem hora que parece que não tem nada a ver, mas eu não consigo entender. Então está muito neutro, está muito confusa a situação. Mas a minha mãe não, tá bem claro que hoje se ela morrer ela vai para o inferno. Minha sogra, meu sogro, minha tia, meus cunhados, certos amigos, parentes. Sabe quanta gente que eu conheço? Tá tudo indo para o inferno. Agora, se tem um acidente fatal, abre o olho lá, queimando. Mas eu creio, meus amados, que Deus ainda é misericordioso, porque eu tenho orado, Ana Paula, eu tenho orado para minha mãe ser salva. Nós já estamos falando aí há uns 20 anos. Há uns 20, 19 anos que eu tomei consciência da verdade. E desde que eu tomei consciência da verdade, eu conheci o meu Jesus. Eu passei a orar pela vida, pela salvação da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. E o Senhor já me deu de presente o meu pai salvo. Meu pai morreu, foi no leito de morte. Ele foi provado por Deus com câncer. Mas no último momento ele se arrependeu e eu tenho certeza que meu pai está no céu, não tenho dúvida. Meu pai foi mal a vida inteira, aprontou muita coisa dura a vida inteira. Mas o Senhor foi fiel e teve longanimidade com ele e o salvou. Meu pai hoje está no céu. Amém? Minha irmãzinha Luana sempre foi um doce de pessoa, um caráter completamente diverso do meu pai, o meu,
Eu ia dizer um palavrão aqui, meu Deus, a gente acaba empolgando, mas eu era uma coisa louca. Eu era egoísta, eu era orgulhosa. Coração meu era duro, eu era vaidosa, impetuosa. Sabe, eu era uma pessoa difícil, meus irmãos. Eu era difícil, mas eu era difícil muito mesmo. Eu me sentia rainha, eu me sentia merecedora da justiça do mundo. Eu não aceitava o mal na minha vida. Eu me sentia a dona da cocada preta mesmo, não adianta. E minha irmã não, minha irmã sempre foi um doce de pessoa. Calma, paciente, sempre humilde, serviu, ajudou todo mundo, nunca pensou nela, nunca foi vaidosa, nunca teve que saber, vaidosa no sentido do âmago, viu? Ela é vaidosa como mulher, sim, mas eu sou uma molecona, ela é toda vaidosa, toda elegante, mas no âmago, no caráter, nunca foi vaidosa. Nunca mediu sacrifício para abençoar as pessoas, para ajudar o próximo, sempre se colocou na reta do fogo cruzado. Mas ela não admitia que estava no pecado espiritual, porque ela estava na igreja idólatra, ela estava na filosofia idólatra da vida. E ela me confrontou muito, foi muitos anos. Mas chegou um momento que Deus tirou ela. E hoje ela é cristã, ela sabe do arrebatamento e ela está na mesma luta que nós. Falta só minha mãe. É onde eu penso, poxa Deus, o Senhor liberou a mim, que era, depois do meu pai, eu era a pior de todos, ao que parecia. Liberou minha irmã, só falta minha mãe. Falta meu esposo, que eu acredito que ainda tem alguma coisa de Deus a trabalhar na vida dele, eu não sei dizer realmente. E aí eu começo, falta fulano, ciclano, betano, e boto toda a lista da família, né? Até gente longe que eu nunca mais vi. Mas, deu para entender, meus amados? O que bate a diferença, o que faz a diferença é esse confronto que Deus tem com cada pessoa. E tem pessoa que só vai conseguir ser sincera com ela mesma na hora do fogo, passada pelo fogo, provada. Tem irmãs, outro dia teve uma irmã, essa irmã desviou, ela desviou e ela tá bem no mundão mesmo, tá? Ela tá gozando das coisas do mundo. E ela falou pra mim, mas eu sei que eu vou pro inferno, eu sei que não tem jeito, eu sei que eu vou ficar. Eu depois fiquei pensando sobre essa frase, que não só ela, várias vezes pessoas já falaram para mim, irmã, eu sei que eu vou pro inferno, não tem solução para mim, eu já entendi. Eu fico pensando, uma coisa é eu falar que eu sei que eu vou, que sabe lá para onde, e o inferno é o inferno. Outra coisa, essa pessoa tá de cara a cara pro inferno. E finalmente ela vê exatamente o que é esse inferno. É onde a ficha vai cair de verdade. Eu tenho certeza, essa pessoa vai dizer, eu não quero ir para o inferno. Eu faço qualquer coisa para não entrar nesse lugar. Aí o temor vai tomar conta do coração dela. Aí o tremor vai tomar conta do coração dela. Aí ela vai lembrar de Deus verdadeiramente. Aí ela vai tirar um clamor que há tanto tempo ela não tirava do coração pela comodidade, pela covardia da sua própria vida consigo mesmo. E o pau vai quebrar, para quem gosta de dizer nesse termo. Então nós, como Igreja de Cristo, e aqui eu encerro esse material, esse vídeo. Nós, como Igreja de Cristo, meus irmãos, uma vez tendo consciência dessa realidade, que coração é terra que ninguém pisa, só o Deus pode, só Ele tem poder, só Ele sabe confrontar cada um como se deve, e a Deus ninguém pode não escutar. A Bíblia diz que no dia do grande julgamento, todo joelho se dobrará, até o mais rebelde, até a pessoa mais nervosa com Deus, irritada, revoltada contra Deus, até Satanás vai ter que se dobrar diante do Senhor naquele dia. Quando Deus abre a boca, não tem como dizer eu não ouvi a voz dele. E a nossa esperança tem que ser essa, de que Deus vai abrir a boca para com as pessoas que nós amamos tanto, mas ainda estão perdidas. Não confie mais na possibilidade do seu ente querido por si só mudar. Não perca seu tempo quebrando cabeça, insistindo e sofrendo, porque a gente sofre. A gente sofre querendo pregar para o nosso ente querido.
E aí a gente tenta pregar e parece que a gente está falando com as paredes e vê uma frustração tão grande e você fica triste. Para de sofrer, sinceramente. Entregue no Senhor. Sofra com Deus. Chore, clamando para que o coração de Deus seja movido a amolecer o coração desse ente. Clame a misericórdia dele todos os dias da sua vida. Aí você vai ver a diferença, meu amado. Pare de olhar para o homem e comece a olhar para Deus. Ele se agrada da oração do justo. E você não é justo na sua própria força, mas você é justo no sangue de Cristo. Amém? E assim, meus irmãos, eu queria ter passado hoje com os irmãos essa palavra. Gostaria de falar muito mais coisas. Sei que se eu começo a folhear a Bíblia aqui vai aparecendo e aparecendo. Mas eu acredito que aquilo que era para ser dito foi dito para os irmãos. Foi dito também para mim. Não pensem vocês que quando eu falo essas coisas fica só para fora. Eu guardo no meu coração, eu me consolo novamente com essas palavras. Reforço a minha crença, a minha fé e a minha esperança no Senhor. E assim eu vos deixo a santa, a poderosa e a gloriosa paz do Senhor. E que Ele realmente vos motive, vos ensine a orar como se deve. Amém? Fique na santa, poderosa e gloriosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.